Seguimos! Hoje vamos falar então da Lei 10.097. Hoje estou aqui com a minha colinha do lado, porque eu faço questão de falar o número dessa lei. Por quê? Porque se você está vendo essa aula hoje é porque você está sendo amparado pela esta lei, que é a lei da aprendizagem. Não é só esse o nosso assunto de hoje, mas começamos com ele, né? Já falamos aqui nesse nosso cursinho introdutório, na verdade, nas nossas noções básicas de direito. Já falamos de Constituição Federal, demos uma pincelada numa ideia do direito internacional, como que funciona a Declaração dos Direitos Humanos, tivemos uma série de conversas falamos sobre o direito do trabalho, falamos aí sobre Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude, Estatuto da Juventude, falamos aí da Convenção das Pessoas com Deficiência. Hoje, então, a Lei 10.097. O ano era o ano de 2000. Ela, em 2005, foi ampliada por um decreto federal. Decreto é algo que é decretado, não decretado, porque eu nem os 5 fios de cabelo para ser o Cebolinha eu tenho. Então ela foi decretada. E, de repente, se fosse uma cebolinha, seria uma cebolinha queimada, né? Uma cebolinha caramelizada, se fosse o caso, porque parece que eu já passei do ponto da cebola, digamos assim, brincadeiras à parte, mas o decreto 5.598 de 2005, ele deu uma ampliada aí na lei 10.097. Essa lei aqui é a lei de aprendizagem, então ela fala diretamente com você. Vamos dar aquela pontuada então na lei. Começamos pensando no como que vai ser o contingente, como que vai ser aplicada e qual que é a quantidade de aplicação que nós temos por empresa. Basicamente a lei ela vai pensar da seguinte forma, olha, quando eu tenho aqui empresas de médio e grande porte, ou seja, eu tenho empresas que ela vai o seu quadro de funcionários vai ser um quadro de funcionários elevado, um quadro de funcionários grande. Essa lei diz a seguinte coisa, olha, entre os seus funcionários vai ser necessário vocês terem alguns aprendizes, e um tanto aí de aprendizes. Porque olha que interessante. A gente sabe que no dia a dia da humanidade, a gente tem várias necessidades, nós temos várias inserções e na empresa não é diferente. A empresa ela tem também as suas necessidades, ela precisa de algo. E a empresa sempre vai necessitar de mão de obra capacitada. O que acontece? Acontece aquela boa e velha lógica. Se você não capacitar, não dá espaço, na verdade, para capacitar alguém, você chega um momento que você não vai ter pessoas capacitadas para estar exercendo o seu trabalho. E por outro lado, aquele que nunca recebeu capacitação, como que ele um dia vai se capacitar, né? Como que você vai ter vai conseguir ter realmente aí uma capacitação para um trabalho, um mercado de trabalho, se você não teve nenhuma oportunidade para isso, não é? Então a lei ela veio para dar uma equiparada um pouco nessa ideia. Então ela vai falar o seguinte, olha, você que é uma empresa de médio e grande porte, você tem essa condição, você então vai colocar no seu quadro jovens aprendizes. É claro que é assim, a gente não se pode pensar em criar uma lei favorecendo um lado e prejudicando o outro, ou pelo menos não poderia pensar dessa maneira, não é? Então o que se fala? Bom, você tem aí 50 funcionários, 100 funcionários, enfim, você não vai ter a maioria de jovens aprendizes, por exemplo, porque você vai prejudicar o funcionamento da empresa. Se você precisa estar muito tempo ensinando muitas pessoas, de repente a sua produção pode diminuir, a sua empresa pode quebrar. Então a lei falava a seguinte coisa, olha, você vai ter no mínimo 5%. Até porque, senão, se eu falar bem assim, você vai ter que ter na sua empresa uns jovens aprendizes, mas não estabelece quantos e nem como, fala bem assim, tá para ter aí e deixa para lá. Então a lei fala bem assim, 5% é o mínimo de jovens aprendizes que você vai ter. 15% é o máximo, então, que vai ser necessário de jovens aprendizes dentro da sua empresa.
Eu quero só dar fazer uma observação aqui, uma curiosidade. Por exemplo, quando a gente tem uma norma, a norma ela tem que necessariamente, a norma lei, né? Vamos pensar a norma nesse sentido de lei, a norma ela tem que necessariamente dizer quando, como você vai fazer algo. Então, assim, não basta necessariamente falar bem assim, olha, a empresa ela tem que ter jovens aprendizes. Fim de papo. Não, eu preciso que seja necessariamente dito como vai funcionar essa aprendizagem, né, para os jovens aprendizes, como que vai ser feito, quantos que eu preciso. E aí o parênteses, na verdade, é uma observação, na verdade, uma curiosidade. Existe uma discussão que vocês já devem até ter visto em jornais e coisa e tal sobre taxação de grandes fortunas, por exemplo. Taxações de grandes fortunas é uma coisa que a Constituição ela prevê. Existe uma previsão legal na Constituição sobre taxação de grandes fortunas. Só que o que acontece? A Constituição nunca falou como vai ser taxada as grandes fortunas. Ela só previu. Então, assim, existe uma possibilidade de se taxar grandes fortunas. Só que não se falou como. Como não é dito como, então, assim, até o presente momento você não existe a forma como se vai ser taxada grandes fortunas. Por consequência, não existe essa taxação. É claro, como sempre, não estou aqui, sempre deixando pontuado, não estou aqui dizendo se estou eu a favor nem contra, na verdade. A gente não está aqui dando opiniões, mas estamos falando sobre o direito. Fecha esses parênteses aí sobre essa curiosidade. Então, no caso da lei da aprendizagem, eu tenho aqui falando, ó, de 5, no mínimo 5, no máximo 15. Outra coisa que é super importante é, que é o seguinte, o que é essa lei? Na verdade, onde se coloca essa lei? Olha, eu estou pensando no jovem que ele estuda e trabalha. Lembra aquela ideia do trabalho, na verdade, na convenção, na CLT? Lembra que a gente pontuou que era o trabalho? E eu falei bem assim, olha, na verdade a CLT ele está falando de uma determinada forma aqui de relação de trabalho, não era todo. No caso, por exemplo, do jovem aprendiz, eu tenho uma lei específica para olhar para o jovem aprendiz e falar assim, olha, o jovem aprendiz ele vai trabalhar, vai funcionar da seguinte maneira, assim, assim, assado. Por quê? Porque eu entendo que se eu estou falando de um aprendiz, estou falando que ele é jovem, eu também preciso necessariamente pensar que ele estuda. Então, por exemplo, nessa relação de trabalho, eu não posso pensar que você não esteja estudando. Você tem que estar, inclusive, matriculado, ou ensino fundamental ou ensino médio. Assim sendo, a sua, como que eu vou dizer assim, a forma com qual você vai exercer o seu trabalho, a maneira com qual você vai estar exercendo, ela vai ser um pouco diferenciada, até porque você está ali também na condição de aprendiz. Você está na condição de alguém que está aprendendo um ofício, certo? Então, todas essas relações ali são relações diferentes daquelas outras relações de trabalho que a gente estava vendo ali na CLT. Super interessante você entender isso, porque ela é parte muito importante, na verdade, para você ver na prática como que é a sua relação de trabalho, para você ver na prática como que funciona você ali na empresa onde você está nesta condição de jovem aprendiz, ok?